como ter certeza que amamos uma determinada pessoa? A pergunta é complexa porque ela envolve justamente a natureza do amor, né? Como a gente viu na definição de Spinoza, ou a partir dela, a definição que Spinoza dá engloba tanto o amor como afeto ativo quanto o amor como afeto passivo. Essa dúvida certamente existe, ou pode existir em alguns momentos, porque quando se sente um amor por alguém da ordem da passionalidade, é compreensível que a própria pessoa fique em dúvida, porque a passionalidade ela se dá quando o desejo de reagir ao outro ou a reação ao outro ela acontece. Então, quanto maior for essa reação ao outro, nesse sentido, quanto maior for a passionalidade do amor que se sente, me parece que mais essa pessoa que está vivenciando isso vai colocar em dúvida o próprio amor. À medida em que o amor se torna mais um afeto ativo, que se explica pela própria potência da pessoa, ou seja, na medida em que ela perceber que ela está de fato se afetando bem, que ela está aumentando a sua potência de agir, e não só, como em geral acontece na passionalidade, desejando o aumento da potência de agir, imaginando, projetando esse aumento, tendo uma expectativa de que, à medida em que o amor for conquistado ou realizado, ou que se tenha a companhia do outro, e em geral com uma boa dose de idealização, que o aumento da potência G vai acontecer e talvez vá acontecer de uma vez por todas, de uma maneira definitiva, essas são ideias que não correspondem à realidade. E aí a pessoa, é normal que ela se coloque em questão. Eu estou amando ou estou projetando? Eu estou amando ou se trata de uma obsessão, por exemplo? Nos casos da obsessão, isso fica muito claro, pelo menos para quem observa de fora, o quanto que, não sei se daria para dizer que não é amor, mas o quão passional é esse amor e, num certo sentido, o quão também, intercaladamente, não se trata propriamente de amor. Quando se tem uma relação obsessional, obsessiva, amorosa, obsessiva, né, quando se trata de uma obsessão, se a gente observar mais de perto, muito provavelmente a gente vai ver, ou vai compreender em si mesmo, né, se for o caso, um desejo de corresponder a uma expectativa do outro, de agradar o outro, que se mistura também com o desejo de corresponder, por exemplo, a expectativa do pai, ou a expectativa da mãe, ou a expectativa, enfim, seja do que for, social, do que a pessoa, ainda que inconscientemente, ou talvez em geral mais inconscientemente do que conscientemente, ela acabou construindo como sendo necessário para ser amada, ou como sendo necessário para que aquilo seja um amor, ou um ideal de amor supostamente bem-sucedido. Então, esses ideais de ego, né, o Freud usa esse termo, esses ideais sociais também, né, ou essas condições que as pessoas vão ao longo da vida desenvolvendo no sentido de acreditarem que para serem amadas é necessário ser X ou Y, ou corresponder ao outro de uma tal maneira, ou que a pessoa, enfim, se sente mais ou menos rejeitada, como em algum grau todo mundo se sente, enfim, né? O quanto isso estiver agindo numa relação amorosa, muito provavelmente a tendência, a inclinação disso se tornar um amor obsessivo, muito mais do que um amor saudável, é muito grande. Então, voltando para a questão, né? Quer dizer, a pergunta, será que eu estou amando de fato ou é uma obsessão? Ou como ter certeza que eu estou amando? Né? Que trata-se de amor. Bom, acho que a pergunta fica um pouquinho melhor se a gente pensar como ter certeza que se trata de um amor saudável e não de um amor tóxico, para usar um termo bem usado, né? Bem utilizado. Então, muito mais do que ser obsessão ou amor, bom, a obsessão já está dizendo que não é saudável, que está se buscando ali uma projeção, uma completude, ou está se respondendo questões próprias que não estão exatamente aumentando a potência de agir, que elas estão inconscientemente, certamente, existindo como um mal menor, o que Spinoza chama de mal menor.
Isto é, né, diante de um mal maior, por exemplo, ficar sozinho, se sentir carente, se sentir abandonado, rejeitado, muitas pessoas se adaptam mais do que o que seria saudável, se adaptam se anulando ou cedendo a uma outra, ou a uma relação, a uma certa condição, um certo contexto, porque sentem esse contexto, por mais que seja ruim, como um mal menor, ou seja, um mal que evita, de fato ou imaginariamente, um mal maior. Só que um mal menor ainda é um mal. Se é um mal, se provoca tristeza, diminuição da potência de agir, não entra na definição, se a gente utilizar, eu acho que é útil que a gente utilize, de amor. Né? Então, ou seja, o amor passional, ele se mistura com a tristeza. Enquanto que, quanto mais a gente se torna capaz e constrói, e se torna capaz mesmo individualmente a se sentir amado e amar um amor afeto ativo, aí esse amor vai ser cada vez mais potente e saudável. Não quer dizer que ele vai ser uma conquista de uma vez por todas, porque o amor é um afeto. E os afetos eles se dão na relação, na interação, ou seja, sempre no momento atual. Mas a gente pode, e essa é a minha intenção, poder contribuir com isso, né? A gente pode se habituar e compreender esse funcionamento para se afetar cada vez mais ativamente. Cada vez se afetar melhor.